Antes de iniciarmos nosso momento de oração, peço que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você receberá todos os dias as nossas atualizações e nos ajuda na evangelização. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Neste dia, pediremos ao Divino Pai Eterno por nossa família, nossa casa, trabalho, por nossa vida. Apresente agora ao Divino Pai Eterno todas as suas necessidades e reze agora comigo esta poderosa prece. Pai Eterno, Senhor de toda a força e poder, dai-me hoje a segurança do vosso amor e a clareza de que estais comigo. Peço ajuda e proteção nesta hora tão difícil de minha vida. Preciso da sua assistência, Pai Eterno, do teu amor e da tua misericórdia. Tira de mim o medo, tira de mim esta dúvida, esclarecendo o meu espírito abatido com a luz que ilumina o teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que eu possa receber toda a tua grandeza, Pai Eterno, a tua presença em minha vida, hora a hora, minuto a minuto. Que eu sinta teu Espírito e tua voz dentro de mim, ao meu redor nas minhas decisões deste dia, que eu sinta o teu maravilhoso poder pela oração e com este poder, Pai Eterno, espero pelos milagres que podes realizar em favor da resolução dos meus problemas. Não me deixes e nem me abandones, para que eu não caia em desespero e nem perca a fé nesta caminhada rumo à eternidade. Entrego-te neste dia a minha vida e minha família. Livra-me das minhas moléstias, ainda que seja por milagre. Obrigado, Pai Eterno, meu Deus, meu Mestre e amigo. Sei que vais me dar a solução de que tanto preciso. Oração diante do Santíssimo Sacramento. Jesus ressuscitado, eu creio que o Senhor está vivo diante de meus olhos na hóstia consagrada. Creio também, Jesus, no seu poder contra toda espécie de mal, porque o Senhor venceu, pela sua morte e ressurreição, o pecado e a morte. Seu preciosíssimo sangue, derramado na cruz, está presente na hóstia santa. Eu creio, Jesus, e clamo que este sangue seja agora derramado sobre mim e sobre todos os meus familiares. Eu peço, Senhor Jesus, que pelo poder libertador e salvador deste sangue, possamos nos livrar de toda opressão diabólica que possa estar prejudicando a nossa família. Peço também que atenda em especial este pedido que faço na sua presença. Eu, desde já, agradeço confiante que me atenderá. Eu louvo, ó Pai, por nos ter dado o Senhor Jesus como presente de Páscoa. Eu agradeço de coração ao Espírito Santo que me ilumina e me conduz nos momentos de sofrimento e de escuridão. Muito obrigado, Jesus, meu Salvador e Libertador. Amém. Você se lembra qual foi a última vez que você se confessou com um padre, com um sacerdote na igreja? Verdade seja dita, a confissão é um assunto que a gente não para muito para falar sobre ele ou para refletir sobre ele, até mesmo porque nós, seres humanos, temos uma grande dificuldade de reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, diante de Deus, diante do próximo e diante da gente mesmo. É sobre esse assunto que eu quero
refletir um pouquinho com você nesse vídeo. Por isso te convido a assisti-lo até o fim, esse pequeno vídeo, que vai falar e refletir um pouquinho sobre a confissão. Para falar sobre esse tema, confissão, podemos refletir sobre 3 pontos. Primeiro, por que se confessar? Segundo, quando se confessar? E terceiro, como se confessar? Então, falando sobre essa primeira questão, por que se confessar? Precisamos pensar a confissão a partir do sacramento do batismo. Todos nós, quando somos batizados, nós recebemos um presente, um dom de Deus, que é a grande maravilha. Nós recebemos a graça santificante. Nos tornamos filhos de Deus e por isso cheios da graça de Deus. Temos uma íntima comunhão com a Trindade, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Contudo, ao longo da nossa vida, pela tentação, pela influência do mal, pelas nossas paixões desordenadas, pela concupiscência, muitas vezes nós podemos ceder àquilo que é contrário ao projeto de Deus, à vontade de Deus, e aquilo que nós chamamos o pecado. O pecado é sempre um grande ato de desamor. E cada vez então que nós pecamos, que nós vamos acumulando pecados dentro de nós, na nossa alma, nós vamos enfraquecendo essa graça de Deus que no batismo recebemos. E aí nós vamos então enfraquecendo na fé, nos tornando pessoas mornas espiritualmente e até na nossa vida a gente vai percebendo a influência disso na nossa alma, no nosso estado de vida, naquilo que nós vamos vivendo com as pessoas. Por isso, graças a Deus, Jesus nos deixou um grande presente, além do batismo, que é o sacramento da confissão. Porque através dele, do sacramento da confissão, nós podemos atualizar, resgatar em nós esta graça divina que no batismo recebemos. Quando nós estamos na graça de Deus, nós rezamos melhor. Quando nós estamos na graça de Deus, nós sentimos esta intimidade com Deus. Quando nós estamos na graça de Deus, nós amamos de um modo muito mais forte as pessoas, a Deus, o nosso próximo. Quando nós estamos na graça de Deus, nós podemos crescer cada vez mais na fé e nas obras de amor. Por isso, confessar-se para nós torna-se uma necessidade, porque vamos percebendo que de pecado em pecado a nossa alma vai ficando fraca. Com a confissão, nós resgatamos, nós restauramos essa graça divina que no batismo de Deus recebemos. Segundo ponto, quando se confessar? O quando é algo que não está estabelecido, é de acordo com a necessidade. Você sente que você não está vivendo de acordo com a proposta de Deus, você sente que cometeu pecados, erros graves, e você percebe então a necessidade de se reconciliar com Deus, se reconciliar com o próximo, se reconciliar consigo mesmo. Então sempre que você sente essa necessidade, a minha oração está morna, eu não estou conseguindo mais viver aquele estado de graça batismal, então esse é um sintoma. Então é importante eu procurar a confissão. A Santa Mãe Igreja, na sua sabedoria, nos manda confessar ao menos uma vez por ano, de modo especial em preparação para a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja, então, nos conduz de uma maneira quase que uma pedagogia de mãe, o mínimo que é a confissão anual, para que possamos estar sempre alimentando essa vida na graça de Deus em nós. E o terceiro ponto, como se confessar? Também isso é muito importante, não basta chegar lá, sentar na frente do padre e começar a falar despreparadamente qualquer coisa que venha à cabeça, não, é importante a gente se preparar. Portanto, o como nós poderíamos dividir em 3 partes. Primeiro, o antes. O antes da confissão. Então, eu preciso me preparar. Uma boa confissão exige uma boa preparação. E de que maneira eu me preparo? Eu me preparo com o exame de consciência. Então, eu rezo, me coloco em oração, num lugar à parte,
invoco ali o Divino Espírito Santo e vou procurar me lembrar desde a minha última confissão quais foram as situações, os fatos, os pecados, as minhas atitudes, meus pensamentos que me levaram a minar essa graça de Deus em mim, que me fizeram cair em pecado. Nós podemos e devemos, no nosso exame de consciência, trazer como referência, em primeiro lugar, a palavra de Deus. O que Jesus ensina? Eu fiz o contrário. Segundo, a partir da palavra, os 10 mandamentos. Olhando para aqueles 10 mandamentos, aonde eu falhei, aonde eu caí. Também os mandamentos da igreja, as virtudes teologais. E por aí em diante, o Espírito Santo vai me mostrando, vai me trazendo as situações de pecado. Então isso é a preparação. E no dia e na hora da confissão? A confissão deve ser um diálogo sincero, franco, amigo. Eu me coloco diante do sacerdote como eu me colocasse diante do próprio Cristo Jesus. O sacerdote vai emprestar os seus ouvidos para que Jesus te ouça na sua confissão. Então, 2 coisas importantes no momento da confissão. O primeiro é você se acusar, você apresentar os seus pecados. Ou seja, diante de Deus, eu quero pedir perdão por isso, por isso, por isso e por isso. Então você vai mencionar, verbalizar os seus pecados. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, mais importante, o sacerdote vai te dar a absolvição. Quando ele diz a fórmula da absolvição, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso então é aquele momento que eu recebo e atualizo o perdão de Deus na minha vida. Geralmente o sacerdote também vai lhe dar salutares conselhos, vai lhe dar alguma orientação de acordo com o tempo e o número de penitentes que naquele momento precisam se confessar. Provavelmente o sacerdote vai também impor a você alguma penitência ou uma satisfação. O que seria a penitência? É uma obra de piedade, uma obra de caridade que você vai fazer como valorização desse perdão recebido. Então isso é o momento da confissão, que é o momento da amizade com Deus, de restaurar essa amizade, que deve ser feito com um coração bem disposto, sereno, sem medo, sem vergonha, mas confiando na misericórdia do Senhor. Depois da confissão, rezar, agradecer a Deus, fazer uma ação de graças, talvez até ali mesmo na sua ação de graças, na sua oração, já cumprir a sua penitência. E uma última dica que o padre quer dar para você. Quando você realmente se decidir se confessar naquele dia que houver a confissão na igreja, você vai perceber que tudo em volta vai começar meio que conspirar contra a sua possibilidade de se confessar. Parece que as coisas vão começar meio que dar errado. Ou mesmo no seu pensamento vão começar a vir aqueles pensamentos. Será que isso não é bobagem? Será que eu estou precisando de si mesmo? Então se prepare, mantenha-se no seu propósito. Afinal de contas, o mal não quer que você se reconcilie com a graça de Deus, a amizade com Deus, a vida íntima com Deus, a misericórdia com Deus. Mas uma coisa é certa, você vai perceber que quando você realmente fizer a sua confissão, você vai sentir na alma, no coração, a leveza, aquela disposição de uma vida nova, de um começar de novo, esta vontade de rezar, de crescer na palavra, de seguir uma vida que agrade a Deus, de maior amor ao próximo, ao seu semelhante. A confissão de fato nos dá esta força interior que muitas vezes nas fraquezas da vida vai nos faltando. Se esse vídeo ajudou a você, convido você também a partilhar com outras pessoas que talvez estejam precisando refletir sobre isso, sobre a confissão, sobre o pecado, sobre a mudança de vida. Talvez através dele, outras pessoas podem ser tocadas para a graça de Deus. Bom dia! Que a graça e o amor de Deus estejam sobre você neste novo dia que se inicia. Terça-feira da Semana Santa. Hoje, bênção de cura para o coração. Como está o seu coração? Apertado, triste, talvez angustiado? Hoje vamos pedir a Deus que possa tocar e curar o seu coração. Evangelho de hoje, João capítulo 13, versículos 21 a 33
e 36 a 38. Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade, eu vos digo, um de vós há de me entregar. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado sobre o peito de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo reclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas e então Jesus lhe disse: o que tens para fazer, faze-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora eu vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade eu te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Era noite da quinta-feira da paixão. Era a ceia de despedida. Jesus estava somente com os 12. Naquela noite, Jesus instituiu a Eucaristia. 3 personagens se destacam nesse evangelho: João, o amigo, Judas, o traidor, e Pedro, o chefe, que o negaria naquela mesma madrugada. 3 discípulos, 3 atitudes tão diferentes naquela noite derradeira. É comovente o relato do evangelista que insiste no detalhe da intimidade do discípulo amado com Jesus. João estava reclinado sobre o peito de Jesus. Ensino Iesu, em latim, no seio de Jesus, como que a dizer, ouvindo as batidas do peito do coração de Jesus. Jesus revela que um dos 12 o trairia. Pedro não ousa perguntar, mas faz um sinal para João, para que ele perguntasse. E Jesus diz: aquele a quem eu der um pedaço de pão. Quando Judas comeu daquele pão, diz o texto, Satanás entrou nele. Ele se retirou para entregar Jesus às autoridades judaicas. Há dias que Jesus e os discípulos já estavam como que às escondidas. Jesus já estava jurado de morte. Jesus sabia tudo o que se passava no coração e na mente de Judas. Mas até o último momento Jesus quis dar a ele a chance, a oportunidade de se arrepender. Mas Judas se deixou vender por um saco de moedas. A liberdade humana, como é triste. O ser humano que, no mau uso da sua liberdade, escolhe a sua própria destruição, a sua própria condenação. Pedro, expressão da fragilidade humana, expressão nesse evangelho da fragilidade de cada um de nós, de mim, de você. Pedro que amava Jesus, que queria ser fiel,
Pedro que queria ir com Jesus até o fim, que estava disposto a dar a vida se preciso fosse. Pedro que, movido pelas circunstâncias, pelo medo, pelo desespero, pela covardia, algumas horas depois disse não conhecer Jesus. O galo cantou, Jesus olhou para Pedro. Pedro se lembrou e Pedro chorou. Pedro chorou amargamente, chorou como nunca tinha chorado. O amargo na alma, o amargo da infidelidade. Naquele momento, o grande Pedro, a pedra, reconheceu o quão miserável, o quão frágil ele era. Lágrimas caíram e lavaram a miséria daquele coração. Lágrimas que lavaram a alma que precisava ser curada, purificada. Filho, filha, quantas vezes nós somos esse Pedro? Mas ele precisava desse choro, dessas lágrimas, desse cair de joelhos e chorar as próprias misérias. Somente assim ele estaria pronto para ouvir de Jesus aquela palavra que diria por 3 vezes: Tu me amas mais do que estes? Apacenta as minhas ovelhas. João, o discípulo amado, o amigo que na intimidade reclinava no peito de Jesus e ouvia o coração transpassado de amor pela humanidade. Somente João, entre aqueles 12, teve forças de ir até o fim, de ir até a cruz, e por esse amor mereceu ouvir de Jesus do alto da cruz a palavra que disse: Eis aí a tua mãe. 3 homens, 3 comportamentos tão diferentes. É o ser humano. Filho, filha, jamais sejamos como Judas. Que de Pedro aprendamos a experiência das lágrimas que nos levam a reconhecer as nossas misérias, nossas inconstâncias, nossas infidelidades, nossos altos e baixos. Que de João aprendamos a amizade, a intimidade no silêncio, o amor que é capaz de ir até o fim, mesmo tropeçando, mas sem nunca desistir. Vamos rezar. Hoje, bênção de cura para o coração. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, nós nos colocamos em oração e nesta oração, Senhor, eu quero vos apresentar esta pessoa que reza comigo, de modo especial essa pessoa que traz no seu coração uma dor, uma angústia, um sofrimento. Derramai, Senhor, o vosso amor, a vossa misericórdia no coração desta pessoa, na alma desta pessoa, Senhor. Tocai o seu coração, que uma gota preciosa do sangue de Jesus possa cair sobre o coração desta pessoa, lavando, purificando e curando toda ferida, toda dor e todo sofrimento. Visita, Senhor, esta pessoa, dando a ela o alívio de suas angústias, de seus sofrimentos. Que pelo coração sagrado de Jesus, que pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, desça sobre você, sobre o teu coração, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um grande abraço, fique no colo da mãe e amanhã tamo junto com a bênção do dia. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós a vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dais hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oração infalível ao Divino Pai Eterno para alcançar uma graça. Iniciemos a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, perdoa os meus pecados e atende o meu urgente pedido de hoje. Preciso alcançar uma graça que está dificultando muito minha vida e preciso da tua ajuda para conseguir alcançar ainda hoje. Sei que tenho uma vida cheia de pecados, mas peço o teu perdão para todos eles e mostro o meu arrependimento perante a tua presença. Preciso de tua ajuda para alcançar uma graça muito importante para mim. Feche seus olhos e faça sua prece, sua intenção, a sua graça. Prometo seguir os teus caminhos, o caminho da fé, o caminho do bem e o caminho da verdadeira sabedoria e da paz. Prometo ser uma pessoa melhor, mais fiel, menos pecadora e com ainda mais fé dentro de mim e dentro do meu coração. Deus, Divino Pai Eterno, me ajuda a alcançar esta graça com todos os teus poderes eternos e divinos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E não se esqueça, o importante é ter muita fé e acreditar que tudo vai correr bem. Que Deus vos abençoe. Consagração ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho,
Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. Hoje a bênção da água por intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora que também em Lourdes fez brotar a mina de água, águas milagrosas, águas que curam, que também a água abençoada hoje possa ser canal de saúde, de bênção e de cura para a tua vida. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Conforme o Padre faz esta oração, você estenda a sua mão direita sobre o copo com a água, invocando esta bênção sobre esta água. Deus de bondade infinita, que na água instituístes admiráveis sacramentos, para salvar o gênero humano, atendei propício às nossas súplicas, infundi sobre esta água o poder da vossa bênção, para que receba a eficácia da graça divina, a fim de trazer a saúde física e afastar as doenças, de modo que todos os que beberem desta água recebam uma bênção de saúde física e cura de toda e qualquer doença ou enfermidade, e assim sãos e salvos os vossos fiéis, pela invocação do vosso santo nome e do nome da Virgem Maria, sejam protegidos de todos os perigos, por Cristo nosso Senhor. Que desça sobre esta água, pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Beba da água abençoada. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Fique no colo da Mãe. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.